doutor. Tem que repetir tudo isso aí. Retornamos desse breve intervalo e o doutor Ivo nos fazia, durante esse interregno, algumas considerações históricas preciosas, que não são exatamente sobre a história de Curitiba, mas que mostram como testemunha de momentos importantes da história do Brasil. O doutor Ivo vai nos repetir, depois o Celso Nascimento vai encaminhar, me pediu já para encaminhar uma pergunta ao doutor Ivo com relação à cidade que ele dirigiu, às obras que ele encaminhou, o planejamento que ele adotou e a continuidade, se existe ou não no dia de hoje. Então, por favor, o choro dos notáveis que o senhor estava falando aí. O Ney chorou. Então, o Ney Braga tinha me chamado ao gabinete, ele estava chorando pela renúncia, que havia dado a notícia da renúncia do Jânio Quadros, que era uma grande esperança para o Brasil. O povo brasileiro votou maciçamente no Jânio Quadros, foi uma das maiores votações de presidente da República. Então a esperança era grande, e o Ney também como governador, que a campanha dele foi Janinei, né? Janinei. Muito bem. E aí ele estava chorando. Então aquilo, assim, sabe, dá um impacto na gente, que não espera ver um governador chorando, o homem mais poderoso do Estado. E o outro, foi o Ney, né, que eu disse, do Bento Munhoz. Ah, é do Bento, mas tem mais um que eu do Ney que o senhor falou com o suicídio do Getúlio, né? Não, foi o Bento. O Bento, o suicídio do Getúlio, O Bento também, e depois na inauguração do Palácio, ali na porta do Palácio, com o presidente, o presidente João Café Filho, que tinha assumido em lugar do Getúlio Vargas, tocando o hino nacional, hasteando a bandeira, e o Bento chorando de emoção por ver realizado o sonho dele, que era o Centro Cívico, né? A grande avenida ali, o Palácio Iguaçu, o Tribunal do Júri, que muita gente não associa, mas também estavam associadas às obras do Centenário, que o Ney era um grande homem de grande cultura. Então, a biblioteca, o Bento a biblioteca pública, o Teatro Guaíra também eram as obras. Então, o Bento, sabe, a emoção dele foi tão grande. Até escrevi um artigo que os jornais publicaram, que está num dos meus livros, Quando as Emoções se Sublimam. Porque ele não aguenta, né? Eu acho que eu não aguentaria também. Outra foi o presidente Costa Silva, quando ele deu posse aos ministros e tinha o planejamento, cada um apresentou o seu plano, foi discutindo. No final, quando ele foi encerrar a reunião, ele agradeceu a todos e tal, e disse assim, e que Deus nos ajude. E aí chorou. Então você vê que somos todos seres humanos, né, no fundo, e com esse mesmo sentimento. Doutor Ivo, pegando um pouquinho aquilo que você estava conversando no final aí sobre as grandes obras do Bento, né, sobretudo ali no Centro Cívico, mas Tribunal do Júri, Palácio Iguaçu, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, a Cândido de Abreu, a Assembleia Legislativa, a Biblioteca, etc. Tudo isso já estava mais ou menos previsto já de décadas anteriores no Plano Agache. O Plano Agache já previa o Centro Cívico. Bom, quando o senhor assumiu a prefeitura, o Plano Agache, de certa forma, já estava superado pelas condições novas que a cidade apresentava, e o senhor propôs um plano novo, um novo planejamento, que veio com o Serete. Certo. Tá. Mas veja nesse plano foram estabelecidas as linhas gerais, né? Da Curitiba que é hoje, ou o senhor acredita que aquilo que o senhor imaginava lá em 1960, 62, quando foi discutido, Curitiba já não é mais nada daquilo? Olha, mas eu queria voltar ao Plano Agache que você falou. Quer dizer, ele pôs em linhas gerais, né? Um plano, tal. Mas o Bento criou a lei da Comissão Especial da Obra do Centenário, definindo essas obras. Com o Agache. Não. A região era que o Plano Agache tinha só na região, mas o plano todo não era do Agache. Foi o Ney, foi o Bento que projetou com um grande arquiteto brasileiro, que eu não me lembro, não sei se era o Sérgio Bernet. A Zambuja. A Zambuja. A Zambuja. O projeto... Inclusive o companheiro do
Oscar Niemeyer, lá de Brasília, Os- esteve aqui Sérgio- antes de fazer Brasília. O Cardoso. Lúcio Costa. Lúcio Costa. Lúcio- Veio ah, aqui, viu, conheceu. Como é que é o primeiro nome desse Zambujo, se lembra? Mas, Não me lembro. lembro. Você vê que o Bento extrapolou, não ficou só no centro cívico. Ele foi para a biblioteca, Teatro Guaíra, o Centro de Letras do Paraná também eu pude terminar quando engenheiro. Né? E assim várias obras de cultura, porque o Bento tinha essa característica. Ele era, como eu disse, o Bento era um estadista, ele olhava para as futuras gerações, não para os próximos eleitores, para as próximas gerações. Que o político em geral, o político comum, olha para os próximos eleitores. Colégio eleitoral, o estadista não, o estadista olha para gerações na frente, ele quer projetar para... Bom, então Curitiba, o projeto, muitas coisas não foram realizadas como estavam ali. E aí eu disse para o Haroldo Mural ontem, quando estávamos conversando, o erro, por isso, não vou debitar nenhum político, nenhum homem, a todos nós, porque nós não vivemos democraticamente, nós tínhamos que dar nosso opinião, exigir, todos nós, os vereadores, e nós deixamos acontecer isso que aconteceu, por influência, naturalmente, do valor econômico dos imóveis. Eu não sei, tem aquela que dá as estruturais, Os mapas. tem os mapas. Eu acho que o doutor Ivo precisa chegar lá. Não, Não mostra precisa simplesmente. daqui Então. dá para mostrar lá. Mostra e o senhor chega no... As estruturais. Tem a estrutural norte e a estrutural sul. Estrutural norte, que vai lá Cabral, né? do Atuba até aqui Celso, indica lá, Celso. até aqui as Mercedes e adiante, e a estrutural sul que vai para o Portão e tal. Bom, então, veja bem, ao longo dessas estruturais, que eram as principais vias de transporte, de trânsito, seriam construídas, não esse paredão de concreto que está hoje em Curitiba, seriam torres, ajardinadas no centro de jardinamentos. Para quê? Para dar às crianças e às famílias o contato com a natureza ali, porque hoje estão encaixotados. Nós estamos encaixotados em concreto. Nós, os nossos filhos, nossos netos, ficamos ali encaixotados, vendo a televisão, computador. Quer dizer, contato com a natureza é difícil, porque também o transporte. Então, as torres, isso foi eliminado. Não houve discussão, está certo, podia ter sido modificado, mas convocando o povo para... Não foi convocado. Então, a diferença que há pouco me perguntaram sobre os prefeitos atuais, eu acho que eles tinham que fazer, desculpem, aquilo que nós fizemos, convocar o povo, discutir com o povo. A cidade é deles, não é nossa. Eles tinham que trazer isso. Essa é uma das falhas dos prefeitos atuais, né? Cada um tem uma coisa na cabeça e quer fazer aquilo, mas ele ouviu o povo. O povo quer aquilo, o povo precisa daquilo. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Então, no planejamento, você tem que definir as prioridades. O senhor sofria algum tipo de pressão de comissões de bairro, de associações, reivindicando hoje dessa forma às vezes meio intempestiva, às vezes meio bruta? Acontece, mas não é comum. Não era comum. Não era comum. Não é comum. Olha, eu fui discutir reforma agrária com sindicatos do Nordeste quando eu era ministro. Até o presidente Costa Silva me pediu para ir ao Palácio, eu fui e ele disse, ministro, eu vou lhe dar um aviso, eles querem lhe derrubar do Ministério da Agricultura, cuidado, 40 sindicatos do Nordeste. Aí eu disse, olha, presidente, agradeço, mas eu quero dizer ao senhor, se eu não tiver condições de enfrentar esses sindicatos agrícolas, eu não tenho condições de ser ministro, então eu vou embora para casa. Então o senhor me demite, eu vou embora. Fui, consegui convencer, quer dizer, daquilo que era certo, ouvi as opiniões deles e tal, e criamos vários centros de desenvolvimento agrário no país, né, com eles. Então, tem que enfrentar, você tem que... Eu me lembro dei um exemplo, aliás, aconteceu comigo em Curitiba, o exemplo do JK, não é? Ele foi para discutir lá no Centro 11 de Agosto, que era a nata
dos advogados, jurídica, né? Centro São Acadêmico, Paulo, né? 11 de agosto. Centro 11 de agosto. Aí o JK entrou, vaia, e ele foi. Presidente da República, hein? Foi, subiu lá, ficou lá de pé na mesa, e o pessoal vaiando, e ele... Quando parou a vaia, ele disse, bendito o povo que tem o poder de vaiar o seu presidente. Matou tudo. Mas que barra. Era o JK Ganhou, mesmo. saiu de lá carregado. Bendito o povo que tem o poder de vaiar o seu presidente. Eu fiz aqui nessa discussão com Os sindicatos? na eleição para prefeito, que era o Requião, né? E houve uma discussão ali dos estudantes, na casa dos estudantes, no plenário, e foi a nata do pessoal de esquerda, o Requião com a... E também, quando eu entrei para discutir em nome do Pimentel, o Pimentel não quis ir, ficou com medo. Eu estava lá. E você quer ir? Digo, eu vou. O que o senhor Que pede ano que eu foi faça? isso? Não, é para expor o meu plano, é isso? Então, tudo bem. Entrei. Quando eu entrei, vai, eu me lembrei do Juscelino Kubitschek. Aí subi lá, fiquei, quando pararam as vaias, eu disse mais ou menos isso, saí carregado. Tá Não ótimo. pode, eu acho que a pessoa tem que estar... Tem um pouco de sangue frio. Eduardo, vamos dar oportunidade, esse gêniozinho aqui do jornalismo que o senhor conhece tão bem também. O Hélio Pugliari fazer uma pergunta, levantar a história do doutor. Sobre ouvir o povo, consultar através das suas organizações de classe, a sociedade civil. O senhor não acha que tenha havido, do seu período para cá, um desvirtuamento em relação ao que o senhor imaginava? Durante a minha gestão, não, porque eu fazia depois, o seguinte. houve um Tem desvirtuamento que fazer um depois. paralelo entre a sua gestão, o seu modelo e o que ocorreu depois. A pergunta do O que Celso. ocorreu? Não, se houve deturpação. Houve uma deturpação Na linha entre aquilo que do se planejamento. imaginava. Não, do planejamento depois, foi isso que... Em vez de construírem ao longo Só isso. Só isso. Então, você Do vem ponto do de vista aeroporto estrutural, hoje... etc. Você vem hoje- do aeroporto hoje, dá um choque na gente. Curitiba é um paredão de concreto. Um prédio colado no outro. Por exemplo, agora no inverno, os que estão virados para a parte sul não recebem solo o ano inteiro. Aí vem resfriados, vem doenças. Os prédios estão... A minha pergunta é mais ou menos em conexão com a do Celso Nascimento. Eu queria saber o seguinte, nesse seu período na prefeitura, o senhor achou que fez tudo o que poderia fazer ou faltou condições para o senhor fazer algo que queria e foi impedido por alguma circunstância? Sim, por isso, exatamente por isso é que foi criado o IPUC, para dar continuidade, acompanhar a execução do plano, não é? Reforçando aquilo que deu certo e eliminando aquilo que deu errado. Então, esse era o papel do IPUC, mas ouvindo a sociedade, veja bem, ouvindo a sociedade. Então, isso não foi feito. Então, houve essa distorção. Agora, esse problema que o senhor se refere, dos prédios, essa muralha de concreto paliteiros, né? armado dos prédios, Paliteiros. isso é um problema geral, né? De todas as cidades modernas. Sim, mas mas eu sou daquele tipo de Quer antigamente. dizer, Curitiba poderia ser Que eu, diferente, mas não é, né? Pode, e foi. Foi um certo tempo. É foi. verdade. Eu acho que um erro não justifica o outro, porque os outros erram, nós vamos errar. Eles que errem lá, vamos nós acertar. Mas o pior mesmo é a arquitetura de Curitiba. Como é? Uma cidade que projeta um arquiteto como o G. Miller, a equipe dele, é a pior arquitetura do Brasil. Arquitetura É só caixote, privada. Só que horror. Arquitetura privada, como está se falando. Não. Horror. Bom, aí esse é um ponto de vista particular seu. Não é meu, não. Que é isso, esse ponto de vista de cara que não é ligado à picaretagem imobiliária. Qualquer arquiteto que veja a cidade sob o ângulo de arte e de funcionalidade, combate isso.
em É termos má de qualidade. concepção Hoje de os cidade. empreendedores Você pode fazer. não querem pagar o custo. Doutor Ivo, eu só queria que o senhor explicasse um pouco melhor como é que eram esses ajardinamentos, assim, como é que era a base desse seu plano aí, que não ficou muito claro para mim. Ah, sim, seria, vamos supor, como se fossem pequenas praças com árvores, com flores e Ao lado grama, dos prédios? Ao lado dos prédios. E jardins para as crianças brincarem. Mais ou menos o que há em Brasília, em certos trechos, que aquelas superquadras têm uma parte interna que é toda arborizada e sem tráfego de veículos. É uma solução. É uma solução fazer internamente. Se não puder fazer em volta, Mas faz internamente. A prédia, quer dizer, a quadra, o miolo vazio e feito ali o ajardinamento. Também é uma solução boa para substituir, mas teria que discutir com o povo. Mas depois que o senhor saiu, então, da prefeitura, o senhor foi voto vencido pela especulação imobiliária. Venceu a especulação imobiliária. Não, eu não fui. A cidade, nós todos. Nós todos, Porque claro, eu acho todos nós somos. que a especulação imobiliária é tremenda. Se você não tiver força, se você não tiver apoio, o dinheiro manda. O dinheiro. Onde o tribunal, não é o fato dele ir lá falar com o Hernani Cartacho, é que havia condição de autoridade na época. Sim. Que era questão institucional. Você veja, o plano diretor, uma das primeiras diretrizes dele, é o seguinte: desaconselhar o transbordamento da BR. Quando disse isso, a BR já estava transbordada. Já existia lá o negócio do colégio militar, a estação de tratamento de água, a estrada do encanamento estava ocupada, e todo lado sul da cidade estava ocupado. Boqueirão, Vila Alta. Agora, com medidas legislativas adequadas e posturas de urbanismo, você pode reduzir isso ao Pode mínimo. conter. Agora, se não tiver nem controle, e aconteceu o seguinte, viu, Mazaquel? Vocês devem sentir isso também. O pobrezinho do funcionário público, ele tem medo de ser contra e ser punido. Não é? Não viu aquela vez aquele guarda que multou um deputado na Assembleia lá e foi eliminado da Assembleia, foi demitido o da Aníbal Assembleia? quis que o sujeito fosse lá na frente. O guarda multou, não execrado. pode multar deputado. Então, quer dizer, então o funcionário fica com medo de enfrentar um poderoso e depois ir para a rua. Ele tem família, ele tem... Falando claro, o fiscal da prefeitura não vê nada de irregular que acontece por aí. Sabe, é triste isso aí, né? Isso aí é triste, porque eu acho que uma das funções das qualidades principais de um homem público é dar exemplo de obediência à lei. Não, agora veja esse desastre, desculpem, mas esse desastre terrível aí. Que coisa monstruosa, como é que um cidadão que representa o povo pode afrontar de uma vez só todas as leis? Tá louco, eu não entendo isso, sabe? Você tinha que mostrar o máximo respeito, mostrar, olha, vocês têm que fazer como eu faço. É o exemplo, não é? Eu li uma vez, não me lembro de quem é a frase, vocês talvez se lembrem, que diz assim: um bom exemplo é melhor que 1000 palavras. É isso aí. Doutor Ivo, o que difere fundamentalmente... Aqui, olha, só um momentinho. A inauguração lá do Passeio Público, da reforma lá, está a dona Ivone Pimentel, esposa do Paulo Pimentel, foi madrinha do trenzinho que nós pusemos lá para levar as crianças. Mas o Passeio Público era mal cheiroso, fétido. Então nós fizemos, com a reforma do Rio Belém até ali, continua, nós hoje. Tiramos o Rio Belém de dentro Hoje do está aí, Passeio doutor Público, Ivo, e fizemos postos artesianos. Postos artesianos. Então, hoje o passeio público é alimentado com postos artesianos. Antes era o Rio Belém, mal cheiroso, fétido. Antes era o Rio Belém. Mas às vezes não está bem cuidado também agora. Não, ele Eles foi não desviado. renovam a água. Hoje eles desviaram o rio, mas O rio foi o desviado. problema da água, com o tempo, Sim. vem as algas. Esgotaram atualmente o tanque. Agora lá. deram uma limpada. Limparam, zero. Periodicamente zero. eles dão. Doutor, Aí é o poço artesiano, mas quer dizer, ele vem de baixo, mas tem que ter um escoamento. o que separa fundamentalmente a sua visão de administrador de Curitiba daquilo que veio depois? Jaime Lerner, Saúl Raiz. Greca, o Saúl Raiz, o Greca, o Taniguchi, no que eles foram diferentes do senhor
E com o que o senhor não concorda? Não, eu só não concordo que eles não tenham, porque cada um, à sua maneira, fez o que ele achava que era importante. Cada um, eu não vou criticar nenhum, não. Claro, que quem tem que nos criticar é o povo. Fazia muito, quando eu fui assumir, então querem jogar um contra o outro, criar conflitos. O que é que o senhor acha que o Iberê de Matos? Eu não acho nada. O povo é que tem que achar. O povo Iberê, nunca critiquei o Iberê de Matos, nunca. Claro, o povo é que tem. Então, o Jaime Lerner e tal. Mas eu acho que todos eles falharam, mais ou menos, em deixar de ouvir o povo. Essa é a falha fundamental. O resto decorreu disso. Quer dizer que o PT tem razão. É que o PT iniciou aqueles processos de montagem orçamentária, a partir de audiências populares. De certa forma, a linha petista estava certa. O PT, quando... Começou em Porto Alegre, né? Mas é uma mística. Não, mas não é a experiência de Curitiba aí, né? Não é a experiência de Curitiba. Não é a experiência de Curitiba. Que parte de uma pessoa como o Ivo Azul, que na visão deles é um conservador, né? Mas o Ivo fez isso aqui. Como a prefeitura fez aí, não sei se foi o Lerner, eu me lembro que pegava o IPTU e pedia para o cara indicar. Tinha um questionário, né? Um questionário. Lembra a democracia participativa do Maurício Frutti? E a rotina de audiências do Beto Richa. Mas eu acho que todos fizeram essas audiências. Né? Ele é nesse sentido, mas não era isso que o senhor está falando. O órgão, por que o IPUC? Vejam bem, para unir a capacidade técnica dos funcionários do IPUC, de todos, porque lá é polivalentes, lá são funcionários polivalentes. Arquitetos, engenheiros, economistas, médicos, tem que ser polivalente. Para discutir com os órgãos representativos da comunidade, os órgãos de comunidade, sindicatos, associações de trabalhadores. Então, essas instituições organizadas, porque para discutir de um por um, cada um tem uma ideia diferente. Dentro da família com poucos filhos, cada um tem uma ideia diferente. É uma coisa mais orgânica. Né? Então, mais orgânica, isso aí. Mais institucional, mais orgânica. Quer dizer, você vai discutir com as instituições representativas da comunidade. Ordem dos Advogados, Instituto de Engenharia. Por exemplo, o Instituto de Engenharia, quando fizeram o plano da Serete, houve uma contestação. Eliasibe Gonçalves Enes. Não, era do Catarina, que morreu. O Ney, o Naldo. O Naldo Pinto. E o criador do plano diretor lá de Cascavel. Os dois fizeram um protesto sobre as linhas, inclusive, que eles admitiam questão Cascavel de densidade demográfica. Nordestino, né? E eles, e o próprio, o Instituto pegou essa parada. Mas sabe por quê, Mazaros? Veja bem. Porque o negócio não foi no grito. Se fez uma concorrência pública, quem era a comissão da concorrência pública? Não eram meros funcionários subordinados a mim na prefeitura, eram professores da universidade, empresários, gente de posição na sociedade. Então, eles eram mais ou menos imunes a essas pressões, entendeu? Então, quando a Serete chegou àquelas conclusões básicas, ajudada pelo arquiteto, quer dizer, eram coisas básicas fundamentais. Agora, depois houve a discussão pública. Por que o Naldo não foi lá? E quando ele levantava essas ideias, ele era derrotado. Mas ele era do grupo. Ele acompanhou. Ele e o outro arquiteto. Fizeram as baixinho, nordestino, né? Professor da universidade. Então, não consigo me lembrar, não. Eu sou assim, eu dou minha opinião, mas se a maioria... É democracia. Claro. É democracia, ou você não aceita a democracia. Mas eu acho que a prova, mesmo na sequela, veio essa contestação, é a prova de que houve discussão. Que era democrático. Houve discussão, não. Houve discussão. Tanto que havia divergência. É a pós-produção. Houve discussão depois. Doutor Ivo, uma pergunta dentro do contexto, embora específica. As ocorrências policiais na época, de que grandezas eram? O senhor lembra, assim, o que acontecia na cidade? Não tinha, assim, ocorrências policiais. Agora, tinha muita liberdade. Eu tenho no meu relatório, que eu te mostrei lá, uma fotografia de uma passeata que fizeram em frente à prefeitura. Diz, Arzua,
chega, Arzua, vaidade tem hora, com o alargamento, né? E, os que não concordavam com a Vaidade tem a desapropriação. Era considerado Arzua, uma tem lá a vaidade. placa, Arzua, vaidade tem hora, chega! É o direito deles, né? É o julgamento. Então eles têm que aceitar isso. Que nem o JK aceitou lá em São Paulo, eu aceitei aqui, senão, então não vá para a vida pública, né? Tem que querer impor. Tem gente que fala em democracia, mas não sabe, não tem a mínima As noção favelas, de como é que o senhor democracia. enfrentou o incipiente problema de favelas na sua administração? Pois foi a Vila Nossa Senhora da Luz. Era só lá que Havia tinha outras, favela? hein? Só lá que tinha favela ou tinha outros Não, lugares? nós levamos para lá, construímos a cidade, e as favelas tinham Deslocaram. 19 favelas. Já tinham 19 favelas. 19 Erradicou as 19 1500 e Erradicou concentrou as lá. outras favelas. Quando foi para a mudança, eu pedi ajuda de empreiteiros, de emprestaram caminhões à prefeitura, o Exército me emprestou caminhões, e eles não pagaram nada com a mudança. Fomos lá, o que eles tinham nós levamos lá para a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Mas a Foi cooperação junto do com povo a- é uma beleza. a do Rio de Janeiro, né? Da Sandra Cavalcante. A Sandra era daquele. Habitação Nacional, e antes dela teve um outro muito bom também. Foi com eles que eu assinei, porque isso foi possível a Vila Nacional da Luz dos Pinhais, porque eu fiz 3 convênios, um com a Companhia de Habitação Nacional, um com a Unesco, uma dessas instituições, e a Prefeitura. Então, nós 3 nos unimos para fazer a vila. Entrou dinheiro da Aliança para o Progresso, não foi? Como? Dinheiro da Aliança para o Progresso? Isso. Também. Isso. Na Então, época- não, mas tinha da Prefeitura bastante, porque eles só fizeram... Contrapartida. Eles são inteligentes. Eles só entram numa dessas se você também entra. Claro. Porque, pô, eles vão mandar dinheiro, você consome o dinheiro, eu não vou. Na época, o senhor saiu com 80 e quantos por cento de aprovação no Ibope? 82%. Considerado muito bom. Muito bom, 82%. Bom, 11%. Alguém superou o doutor Ivo nessa Então, avaliação? soma aí, 82 mais 11 dá 94, né? Bom, e isso finalmente o projetou para um voo mais Sim, alto. exato. É que o Costa e Silva tinha um convidado, acho que o Paulo Pimentel, ele veio a Curitiba. Até ele foi receber o título de doutor honoris causa da universidade, andou pelas ruas de Curitiba, o povo junto com ele, tem fotografias. Tem essas e tal. fotos aí, né? E ele, naturalmente, falaram para ele da minha gestão, acho que foi o Andreasa. Daí ele quis conhecer. Levamos lá na vila, levamos eu e o Costa Silva foi. Daí que ele me convidou. Eu não aceitei, eu disse para ser ministro. Disse, não, presidente, não. Mas ele O não senhor disse... tem tanto, eu não sou agrônomo, não tenho fazenda, não sou agricultor. Daí, 2 vezes eu recusei. Na terceira, mas por que o senhor está insistindo? Porque o senhor, além de um bom planejador, é um bom fazejador. Ele disse, bom fazejador. Então, além de bom planejador, e a agricultura brasileira precisa do senhor. E que Se ano o senhor foi? não for, 67. se o senhor não for, o Paraná não vai ter ministro. O senhor foi para lá em 67. Aí foi uma chantagem, né? Aí foi a chantagem do presidente. Aí eu fui, né? Mas aí eu fiz como eu fiz aqui na prefeitura. Eu fui de sindicatos em todo o Brasil, ouvindo os agricultores, tomando nota. O que eu fiz aqui de casa em casa, eu fiz para depois sair com a carta de Brasília, né? O senhor ficou no tempo integral quanto tempo o senhor ficou no Ministério? De 67 a 69, quando ele Morreu. faleceu. Daí eu pedi demissão aos ministros militares. Tudo certo. Era verdade que ele chamava o senhor de colonão? Colonão. Mas assim, de cara, foi chamando? Porque eu chamava os outros ministros de senhor. Eles, mas o senhor tem igualdade com ele? O senhor é um colonão. O presidente, eu aprendi isso com meus pais, chamar os mais velhos de senhor. Então o senhor é de 25 para 67, Colonel. são 40 Ele era um homem bem-humorado, hein? 69, É, depois do falecimento dele com os ministros militares. Ele era um homem bem-humorado. Tem alguma característica humana do Costa e O Silva? Costa Silva, nossa. senhor Aqui podia aparece nos a falar? fotografia deles não sei se tem aí, Regina. Tem andando na Ele praça. frente, na praça, na rua Marechal Deodoro, na praça. Até eu assisti um diálogo dele com
o ajudante de ordens dele, ele é um militar grande lá no... Daí disse, presidente, o senhor pode ser morto, pode ser assassinado. Não diga bobagem, posso ser morto em qualquer lugar. Não é só por andar no meio do povo, né? É, claro, o presidente... Não, o senhor foi ministro com 42 anos, né? O senhor foi ministro jovem também. 42 anos, é isso? 42 Estou certo? É. Já existe... Tinha alguém com a sua idade ou eram todos mais velhos? Quase todos, né? Eu acho que o Delfim regulava comigo. Regulava. O Delfim Neto era... Celso. O senhor nunca quis entrar na carreira política, apesar da projeção que o senhor teve, da aprovação, do fato de ter sido ministro e até, numa só ocasião, candidato a vice-prefeito. O senhor nunca quis entrar na carreira política? Sabe, naquele tempo, a política era diferente. Vocês podem dizer, tinha gente séria, você podia confiar nas pessoas. Mas depois a política ficou tão, sabe, você não há jeito. Então, os partidos têm dono. Eu vi os partidos funcionarem na América do Norte, um partido... o que manda na nação são os partidos. É dentro dos partidos que se dão os grandes embates para escolher os candidatos. Aqui o candidato já está marcado, é está baralho marcado marcado. O candidato. Então, aconteceu até, desculpem, se puderem, não puderem, eu não gosto de criticar as pessoas, não. Mas o Canê era governador e sabia que eu tinha saído da Arena e tal, e queria que eu entrasse no partido. O partido que ele criou, não me lembro. Partido que Popular. ele era presidente. PP? Não é PP? PP. Partido Popular. É Partido isso. Popular. E insistiu comigo, tá bom, eu não quero mais, mas entrei. Mas eu quero um compromisso, hein, governador, de tudo ser discutido aqui dentro do partido. Ah, tudo bem, pode ficar tranquilo. Um mês depois ele foi a Brasília, eu tomei uma decisão lá sem nos ouvir. Quando ele chegou, eu entreguei minha carta de demissão. Não pode, né? É uma decisão que envolve o partido e você não pode ser haver ouvido. personalismo. Eu não... Depois, na frente de redemocratização, que veio Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Magalhães Pinto, que fazia parte, né? Ele negou praça pública para nós, fomos fazer lá no Colégio Estadual. No Colégio Estadual. A nossa reunião à frente da redemocratização estadual. Então, certas coisas que eu não entendo, sabe? Eu não... Mas, tudo bem. O senhor não entende, mas a gente entende muito bem. E a famosa reunião, já que eles estão todos querendo perguntar, eu lhe pergunto. A famosa reunião, já que não durou muito o nosso diálogo sobre a prefeitura, já entraram. A famosa reunião do Conselho de Segurança Nacional, foi lá que se discutiu o AI-5? Não? Lá vai ser outra oportunidade, né? Mas já estão conversando sobre... Ah, já? Já uma estavam. introdução. Uma introdução. Vamos Eu deixar só para outro. concordei. Vamos deixar para outro. Mas Meu voto foi por escrito, né? Está lá, está escrito, foi divulgado, está em ata lá. O senhor leu também, Que eu né? pedi uma constituinte que fosse de curto prazo, porque tinham sequestrado 3 embaixadores. Os países queriam retirar as embaixadas do Brasil, que não tinha mais segurança. Então, inclusive o dos Estados Unidos tinha sido sequestrado. Mais 2, não me lembro qual é da Holanda ou da... Dois. Não, primeiro foi o americano, depois foi o Alemão e depois o suíço. Depois o suíço. Mais 2. E um cônsul Então, coreano. aí não havia condições. Os relatórios dos órgãos de segurança, então você tinha que concordar, ali era geral. Mas daí eu impus que fosse de curto prazo e ir aproveitando o tempo para uma nova constituinte com uma nova Constituição brasileira. E nem o senhor podia imaginar que aquilo ia servir também para vingança entre desafetos políticos. Olha, aquelas o cassações. ministro da Justiça era meu amigo, o Gami Silva. Ele sabia das minhas opiniões e dizia para o presidente, e eu às vezes também dizia, eu não estava de acordo com as cassações, deve ser submetido ao judiciário. Isso não é tarefa do executivo, é tarefa do judiciário. Tem motivos? Joguem para o judiciário. Eles sabiam disso, dessa minha opinião. Bem, Então, nunca. O senhor não se arrepende, Eu não tenho na consciência uma cassação, nenhuma. E depois eu viajava muito, quando eu voltava, eles já tinham tomado a decisão no Conselho de Segurança. Eu era membro do Conselho de Segurança, como ministro, e aí constava como tendo assinado. O senhor não tem
um peso na consciência por ter assinado um arrependimento, por estar constado. Naquela época não tinha solução. Olha, e vocês, como jornalistas, devem ter tido conhecimento. Esses governos russos, democráticos, que sucederam, mostraram, comprovaram que a Rússia estava pronta para... E as revoltas aqui no Brasil eram financiadas por lá, eram dirigidas por lá. Então, tudo isso nos órgãos de segurança constava, que as ordens os encaminham da Rússia. Então, o Brasil seria tomado pela força pelo comunismo. Não tinha outra Era o saída. contexto da Guerra Fria e da Guerra Revolucionária, né? É um bom assunto para o Isso. programa. Para começar o próximo programa, esse assunto vamos retomar, doutor Ivo. encerrar. Vocês conseguem esse, saiu na imprensa nacional, saiu esse depoimento de um dos, não sei se foi Gorbachev, não sei quem foi, que documentou que estavam Então, prontos. esse apresentador do Jornal da Noite, da Globo, ele fez um trabalho no estado de São Paulo, quando ele não era de Comunismo televisão. seria dono. E ele mostrou os documentos lá sobre a questão aqui. Com a vantagem que ele é filho de alemã, né? Mais tarde eu soube Comunista. que eu também estava condenado a ficar numa forca ao lado da catedral, num poste. Num poste ao lado da catedral. Que privilégio, hein? Esse é o poste do prefeito Ivorso. Mas que privilégio. Então, o Sabe, projeto... doutor Arzu, ou a Rússia ficava com o Brasil, ou os Estados Unidos ficavam com o Brasil. Agora nós vamos encerrar a Primeira parte parte. de hoje, a primeira parte do depoimento do ex-prefeito e Excelente ex-ministro. depoimento. né? Excelente depoimento, ministro Ivo Arzua Pereira. E os próximos depoimentos, aqui estão os filhos dele, o Sérgio e a Regina, que nos acompanharam. E a Regina e o Sérgio têm sido valiosos no levantamento de dados, de material iconográfico da época, dessa época em que essa personalidade da história do Paraná, com quem estamos tendo mais uma vez o privilégio de conviver, viveu. E esse material iconográfico foi projetado aqui. O doutor Ivo foi precioso, preciso e sempre honesto nas suas declarações, são marcas, enfim, da sua vida. Os próximos depoimentos pretendemos fazê-los no próprio escritório do doutor Ivo, assim ficou combinado, e vamos ouvir a participação dele em outros marcos da história do Paraná e do Brasil. A Telepar, a Comissão de Obras do Centenário e depois, enfim, no período militar, o Ministério da Agricultura. Curitiba, 19 de maio de 2009. Celso Nascimento, Luiz Geraldo Maza, Eduardo Gazella e o professor Hélio de Freitas Pugliese partilharam conosco desses momentos. Obrigado. Eu também agradeço.